Olá, pessoal! Vamos começar agora a correção do PET avaliativo do oitavo ano. Geralmente aqui no canal não coloco coisas além do sexto e do sétimo ano, mas como sobrou tempo e como o PET avaliativo do oitavo ano eu achei muito difícil, eu resolvi colocar aqui uma explicação pequena e também a resposta para quem está aí com dificuldade. Bem, a questão número 1, que está na página 22, ela já vem tratar sobre o iluminismo. E aí, para a gente entender a resposta, é só a gente pegar alguns conceitos que estão na própria pergunta. A ideia de razão, que é a capacidade de resolver alguma coisa com raciocínio. A liberdade econômica, que é o pensamento de que a própria economia pode se construir, não precisa da intervenção do Estado. A ideia do antropocentrismo, que é uma ideologia, uma doutrina que define o ser humano como o centro do universo. Percebam que tanto a razão quanto a liberdade econômica quanto o antropocentrismo define que há uma liberdade que está intrínseca no ser humano, que o ser humano sozinho consegue raciocinar, consegue construir economia. Ora, isso era completamente contra as teorias do absolutismo monárquico, que definia que os governantes tinham um poder absoluto, e além disso, contra o poder da Igreja Católica, que desde lá da Idade Média já era detentora única do saber e não dividia esse conhecimento apenas com o seu clero. Dessa forma, as ideias que são iluministas da razão, do antropocentrismo, ela vai contra as ideias do absolutismo. Por isso, a resposta fica assim. Essas teorias e as ideias iluministas diminuíam o poder e desacreditavam tanto o rei quanto a igreja como centros de poder absoluto e incontestável. A número 2, que está na página 23, questiona aí a relação entre a vinda da família real ao Brasil e o processo de independência no país. Lembrando que a família real veio para o Brasil de forma a garantir que a coroa e o território português não fossem tomados por Napoleão. E aí, quando a família real vem para o Brasil, quando eles desembarcam já lá em Salvador, o regente, que era Dom João VI, se vê numa situação complicada, porque já que a família real estava no Brasil, os navios que aportavam aqui não poderiam fazer comércio com outros lugares. Então, Dom João passa a ser pressionado para que houvesse uma liberação dos portos para receber os navios de outros lugares. Só que isso era extremamente proibido pelo sistema colonial. O Pacto Colonial definia que a colônia deveria só comercializar com a sua metrópole. No caso, então, o Brasil comercializava e recebia exclusivamente navios vindos de Portugal, garantindo assim que os lucros do comércio ficavam só com Portugal. Mas Dom João fez mais. Ele abriu os portos a todas as nações que eram amigas, que naquele caso era só a Inglaterra. Então, na verdade, Dom João, ao chegar no Brasil, ele já abre mão do pacto colonial. O que fazia o Brasil uma colônia era justamente esse sistema em que o Brasil só comercializava com Portugal. E o próprio Dom João abriu mão disso. Então, a resposta fica. Além de outras medidas, Dom João VI abre mão do pacto colonial. E aí ele inicia o processo de independência, mesmo sem querer. A número 3, que está na página 23, pergunta sobre o imperialismo norte-americano, pedindo para explicar as doutrinas e as emendas políticas. Então a resposta tem duas partes, sobre as doutrinas e sobre as emendas políticas. Em relação às doutrinas, a primeira que a gente lembra é a doutrina Monroe. Foi definida a partir desse companheiro aí, que é o James Monroe, que foi o 5º presidente norte-americano. Num discurso em 1823, ele falou o seguinte, que a América tem que ser para os americanos. A ideia dentro desse contexto era apoiar as independências, já tinham acontecido e estavam acontecendo na América Latina. Lembrando aí que o Brasil foi independente em 1822. Então, a chamada doutrina Monroe pretendia defender os Estados Unidos como líder no continente que garantisse a soberania das nações latino-americanas frente às potências europeias. Mas aí, isso não define as emendas políticas. A gente tem que pensar que depois dessa doutrina, os Estados Unidos passam a atuar na América Latina.
e algumas atuações bem controversas. A primeira que a gente pode pensar é no processo de independência de Cuba, que aconteceu em 1895. Observem a charge. Cuba aparece como essa mulher que está sendo protegida dos Estados Unidos, da Espanha, que é a antiga metrópole. A partir disso, os Estados Unidos passam a ter direito, através de uma emenda que chamava Emenda Platt, a uma parte, uma região de Cuba, que é a região de Guantánamo, e passa a dominar isso, além de ter direito, pela Constituição cubana, a interferir nos interesses cubanos. Então, os Estados Unidos passam a dominar a mesma região. Outra situação é em relação ao Canal do Panamá. Essa é uma imagem do canal hoje. O Canal do Panamá é o que liga o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico. Lógico que é uma região de extremo valor econômico. E era uma disputa, porque para construir o canal, uma construção de engenharia bem complexa, né? O Panamá, que antes era da Colômbia, é aí que os Estados Unidos, em 1903, eles apoiam o Panamá a conseguir a independência da Colômbia, fazendo um acordo aí para os Estados Unidos construírem o Canal do Panamá, que é feito em 1914, quando os Estados Unidos terminam a construção do Canal do Panamá e se tornam também os proprietários do canal. Como assim? Era deles a administração do canal e, consequentemente, os lucros. O que só termina em 1999, quando os Estados Unidos realmente entregam o Canal do Panamá para o Panamá. Então, o que a gente pode pensar é que a frase do Monroe era: América para os americanos, mas nós, sul-americanos, completamos para os americanos do norte. Então, a nossa resposta sobre as emendas políticas fica: mas a emenda Platt, que permitiu os Estados Unidos manter uma base militar em Guantánamo, além do controle do Canal do Panamá até 1999, demonstram que essa política pretendia transferir para os Estados Unidos o controle político da região. A questão número 4, que também está na página 23, pede para discutir o impacto da vinda de imigrantes para a formação da identidade nacional. Então aí, além da gente pensar na cultura, na questão da língua, na questão dos costumes, da comida também, a gente tem que pensar na identidade. Antes dos imigrantes chegarem ao Brasil, o trabalho, principalmente o braçal, estava ligado à escravidão. Então, o trabalho braçal era visto então como um trabalho menor, pior. Só que os imigrantes redefinem isso. Então, a nossa resposta fica: há inúmeras contribuições culturais, mas principalmente a mudança de ideias sobre o trabalho, a valorização do trabalho, e aí os imigrantes trouxeram outras questões sobre o trabalho nas fábricas, trouxeram a luta por melhores condições, e ainda no sul do Brasil a disseminação da pequena propriedade rural, que é bastante importante para a colonização da região. A questão número 5, que para mim é a mais fácil, pergunta sobre o conflito entre o norte e o sul dos Estados Unidos no século XIX e o posicionamento dos dois em relação à mão de obra. Pegando aí um mapa mental sobre o conflito, a gente observa que o norte havia o trabalho livre, enquanto ao sul o trabalho escravo. Então a resposta fica: o norte era a favor do trabalho livre, enquanto o sul da manutenção do trabalho escravo. Bem, o que a 5 tem de fácil, a 6 tem de difícil. Porque aí vai falando sobre a discussão entre o Trump e o John Biden, que é bem atual, né? A eleição aconteceu mês passado. E aí pede para você explicar se os Estados Unidos é receptivo aos povos de origem latina, desde, né, sua história. Nossa, vamos analisar então algumas coisas sobre a migração dos Estados Unidos? Isso daí é um gráfico sobre a população dos Estados Unidos nascida no exterior. Então, as pessoas que nasceram no exterior são estrangeiras e moram nos Estados Unidos. Observem algumas coisas do gráfico. Primeira coisa, esse item aí, ó, que tá sobe, desce, sobe, desce. Esse período aí, que vai de 1860 mais ou menos até 1920, é um período em que há restrições e perseguição a determinados grupos, principalmente a grupos religiosos, os Quakers, por exemplo, foram bastante perseguidos nessa época. Além disso, há nessa época uma discussão forte sobre os trabalhadores chineses e tem algumas situações durante esse período em que há uma imigração de trabalhadores chineses para trabalho nos Estados Unidos que nessa época crescia enormemente. Mas claro que os chineses não eram bem-vindos e a partir disso começam leis mesmo que restringiam a imigração. Mas essas leis têm um ponto mais baixo em 1930, quando acontece uma grande depressão, e aí a imigração passa a ser realmente restrita, com cotas de grupos que poderiam entrar no país, uma maior imigração ilegal. Bom,
O período de 1940, 1960 é um período em que o mundo se vê diante de vários refugiados, tanto políticos quanto refugiados de guerra, diante daqueles que haviam sofrido profundamente durante a Segunda Guerra. Os Estados Unidos, então, principalmente a presidência, começa a fazer algumas discussões, tentativas de leis para aumentar e receber esses imigrantes, em especial os judeus. É aí que as leis vão e voltam, mas que se mantém a restrição. Há um ponto mais baixo que está aí na década de 70 e logo depois passa a crescer o número, porque é nesse período que acontecem várias revoluções socialistas no mundo. E os Estados Unidos, diante da Guerra Fria, ele tinha que se apresentar como uma alternativa aos socialistas. É aí que começam outras políticas para que dissidentes políticos ou outros grupos entrassem nos Estados Unidos. Aí, então, chegamos à nossa resposta. A resposta fica: não, eles nunca foram receptivos a ninguém. Isso, as restrições ocorrem desde o período colonial. São aumentadas nos séculos XIX até a Grande Depressão de 1930. Após a Segunda Guerra, há uma discussão profunda, mas apenas durante o período da Guerra Fria que há uma abertura para a imigração, o que passa a ser restringido novamente após o 11 de setembro de 2001. Terminamos a correção. Parabéns para você que chegou até o final. Me ajuda esse vídeo chegar a mais pessoas, é só você dar um like aí, tal. Você chegou até o final, acabou os patches, pelo menos esse ano, né?